Olá! O convidado de hoje é um jovem que está disposto a compartilhar de sua fé aonde for preciso. Em uma Cracolândia, no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em Angola, no continente africano. Por que não no Japão? Acompanhe o olhar de uma pessoa que testemunhou uma enorme diversidade de cultura, religião e de pessoas também. Está imperdível. O nome dele? Anderson Pereira. Anderson, eu queria agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo aqui para estar conosco. Eu quero começar fazendo a pergunta sobre a missão na sua vida. Como é que despertou esse desejo de fazer missões, de ser um missionário na sua vida? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? O pessoal do Porta Estreita, você, Adriano, Alexandre. É um privilégio estar com vocês. Tudo quando começou como missionário, foi lá na igreja, mais ou menos uns 10, 12 anos atrás. E ele contou a sua vida na área missionária e dali começou um desejo. E cada momento que acontecia algo missionário, um culto, Deus ia despertando cada vez mais. Onde em 2011 eu fiz um desafio com ele e esse desafio foi proposto na viagem para Angola e ali Deus realmente confirmou todo o processo e que ele tinha um chamado para a minha vida. Sim, é interessante porque foi o seguinte, nessa época, apesar de Deus ter um chamado, eu não tinha certeza ainda da minha salvação. E aí minha adolescência foi uma adolescência meio conturbada, só que 2004, 2005 eu realmente tive um encontro com Jesus. E aí de lá para cá eu comecei. E aí nosso trabalho começou com evangelismo em comunidades carentes, que eu fui criado numa comunidade carente, no Complexo da Maré. E ali fazemos um trabalho com traficantes, com pessoas assim, onde tínhamos oportunidade de levá-los ao evangelho. Tá, e aí, o que você achou? Você começou a se interessar mais por missões. O que é isso? Isso é uma vocação? Isso é um dom? O que você sente? Tem um teólogo chamado Karl Barth, que ele fala que todos nós temos um chamado. E aí, partindo desse pressuposto, eu acredito que todos nós temos um chamado. Que as pessoas têm a visão de missionário é aquele que vai para o exterior. Mas não, nós fazemos missões no nosso trabalho, né, nossa escola, nossa faculdade. No nosso habitat, devemos fazer missões. Acho que isso é muito mais, né? Que Jesus fala, ide fazer discípulos em todas as nações, mas se a gente for olhar Atos 2:8 diz, né, em Samaria, em Jerusalém, em Judéia e até os confins da terra. Entendi. Aí sim, despertou a oportunidade de você ir a Angola, não é isso? Sim, em 2011, a Juventude Batista Brasileira, junto com um projeto chamado JMM Jovem, que é da Junta de Missões Mundiais, de ir a Angola pela liderança da Nauzira. Então, assim, foi uma oportunidade de ouro, né, de muito aprendizado, porque a Nauzira, para mim, é uma mulher de Deus, né, que abriu mão da vida dela para viver a vida de Deus. E ela fez a diferença naquele local. E ir com ela para Angola foi aonde Deus trabalhou bastante no meu coração e confirmou o meu chamado. Entendi. Você, em Angola, você não tem dificuldade de língua, que é português? Português. Né? Qual foi a dificuldade que você encontrou lá? O que você chegou, botou o pé em Angola? Qual foi o seu primeiro panorama de Angola? Assim, Angola é um país bem desafiador, apesar de falar o português, porque eles estão em processo de reconstrução da cidade. Angola passou bastante tempo em guerra civil. Então as pessoas estão com o coração cicatrizados, né, doloridos ainda, machucados devido à guerra, onde eles mesmos falavam que durante a guerra eles não tinham perspectiva se iam acordar vivo no dia seguinte. Então a gente foi para Angola para mostrar a eles que eles têm capacidade, que a juventude tem potencial e agora pode começar a buscar os valores de Deus e querer avançar. Então a gente foi mais para treinar e capacitar o pessoal e teve algumas oportunidades de evangelizar dentro da área que eu trabalhei lá, que é com Kids Games, que é jogos infantis. Fala mais um pouquinho sobre esse trabalho aí com crianças. Kids Games, você faz o quê? São vários, é uma gincana? Você inclui aí esporte, futebol, basquete? Não? Como é que é isso aí? Tem diversos modelos. Tem até o Ceflau, que capacita a pessoa para isso. Eu tive um treinamento de 2 dias com Grava, foi bem desafiador. E Kids Games são jogos infantis que você faz um circuito e cada criança passa por esse circuito, onde cada circuito tem um princípio de vida, ético-moral e um princípio bíblico. E no final ela é evangelizada durante todo o circuito. Então é como se fossem 5 circuitos e cada circuito tem um pedaço da plano de salvação. E ela passa por esse processo, onde no final ela é evangelizada.
Sim, minha mãe sempre apoiou. Porque minha mãe, desde quando eu nasci, ela me entregou, me consagrou a Deus. Meu pai falou, cara, vai trabalhar, vai estudar. Mas depois que eu fui, eu fiquei sabendo que ele falava, pô, meu filho tá na Angola, meu filho tá na Angola. Mas foi contra, mas hoje toda a família apoia. Inclusive minha namorada, ela tem um desejo também de ir ao campo. E na viagem para o Japão, ela deu todo o incentivo. Porque, assim, acho que é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que chega a largar os estudos por conta disso. O que você acha disso? Isso é uma coisa realmente que é muito individual? Ou você acha que não? Tem uma posição mais firme? Não, eu acho que tem que largar os estudos, tem que estudar também. O que você acha disso? Eu entendo que cada um tem um chamado diferenciado. Eu acredito que o campo missionário, hoje ele pede, né, que a gente fala de missão integral, que é o evangelho todo para todo ser humano. Em que sentido? Eu acho que como eu posso ir para um país se eu não tenho conhecimento nenhum apenas do evangelho? O que eu posso mudar naquela cultura? Então a minha sugestão, estuda, se aperfeiçoa dentro de uma área para que você possa acrescentar algo na cultura local. Não chegar lá apenas e pregar, porque pregar, todas as religiões fazem isso. Mas, por exemplo, eu sou profissional da área de marketing, né? E aí hoje eu posso ir lá ajudar com treinamento de liderança, planejamento estratégico, essas coisas, dentro de um conceito. É interessante por conta do respeito cultural também, né? De repente você está fazendo uma coisa, se você não analisa, não estuda a cultura daquele lugar, você está fazendo até uma afronta em determinado momento àquele país, né? Aquela nação. Assim, foi um quebra de paradigma total. Desigualdade social existe em qualquer lugar. E lá isso é bem nítido desde quando você chega na capital, em Luanda. Você enxerga prédios fantásticos, mas também ao mesmo tempo locais bem carentes. Não é diferente do Brasil, só que lá fica muito mais expressivo isso. A alimentação é um desafio, porque cultura muda muito a alimentação. Só que a nossa líder, que me inspirou muito, ela falou o seguinte: você tem que tirar o chip do Brasil na cabeça e colocar o de Angola na sua mente. E chega lá, você é um angolano, você não é um brasileiro. E a gente foi com essa ideia, fomos com isso, conseguimos passar tranquilo pelas barreiras culturais. Muitas instituições dizem que, ao contribuir financeiramente, você já é um missionário. Você concorda com essa visão? Parte sim, parte não. Tem pessoas que não têm condições nenhuma de ir para o campo. Pensando nessa visão, sim, ela ajuda. Mas a pessoa ela pode ser um missionário, como eu falei, no seu lar. Tem uma frase de Carlos Queiroz, que é um pastor muito incrível, que diz: a falta de pão na mesa do pobre pode ser uma denúncia da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Ou seja, eu posso encarar, tem pessoas do meu lado morrendo, indo para o inferno, sem conhecer a Cristo, e eu de braços cruzados. Mas não, se eu entender que eu sou missionário, que eu sou vocacionado, eu posso alcançar essa pessoa do meu lado e sim sustentar para aquelas pessoas que estão fora serem alcançadas também através do Evangelho. Entendi. Mas você acha que então que isso faz a pessoa ser um missionário, mesmo contribuindo, só e unicamente contribuindo? Você acha que essa pessoa é qualificada, é conceituada como missionário ou somente um colaborador? Acredito que seja um colaborador. Eu entendo o seguinte, por exemplo, a minha igreja, quando me enviou para o Japão, minha igreja foi para o Japão, não apenas eu, porque minha igreja me sustentou e ajudou na minha ida. E aí sim, a igreja foi comigo para o Japão. Agora, quando a pessoa ela só colabora, eu acho que ela pode fazer um pouco mais. Eu não vou dizer que ela não é missionária, porque quem sou eu para julgar, mas eu acho que ela pode fazer um pouco mais. A grande dificuldade hoje é que as pessoas ela não conseguem entender, né, ou fica com medo de achar qual é a posição dela, né, e fala assim, qual é a minha vocação? Aí entra a Nauzira mais uma vez, numa frase que ela diz: vocação é descobrir o seu lugar no projeto de Deus para o mundo e participar dele com seus dons, talentos e habilidades. Aquilo que eu falei, usa a sua profissão, usa aquilo que Deus te deu para você fazê-lo, né, fazer a missão, ganhar alguém, ser um missionário. E aí teve a oportunidade com o pastor Marcos Grava, num projeto chamado Tour of Hope, que é a Tour da Esperança, onde eles vão para países que sofreram desastres naturais. E aí o Japão foi Fukushima, lá o tsunami, e aí houve esse interesse, conhecer o Japão, uma cultura totalmente diferente, e ajudar num local que teve um desastre natural. Você se capacitou para ir ao Japão, que eu lembro que a gente conversou anteriormente. Você chegou a ter um curso de formação, você se formou em alguma especialidade na área de futebol, não foi isso? Eu tenho um curso pela BTF, que é a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol,
eu pensei já nessa questão do campo missionário, que o futebol ele abre portas. Só que nessa viagem para o campo foi bem desafiadora, que a gente foi apresentar clínicas de futebol dentro de escolas e universidades, e onde nessas clínicas de futebol a gente tinha a oportunidade de compartilhar o evangelho algumas vezes, porque o Japão é um país shintoísta que é muito fechado, então você não consegue falar abertamente. A gente falava em alguns locais, outros não. Então o curso me capacitou um pouco mais, só que chegou lá eu não usei a função de treinador. Nas clínicas eu ajudava, sim, mas nos amistosos, como a equipe Joga Limpo, que foram jogadores profissionais do Brasil também para somar nessa equipe, eu acabei agarrando, sendo goleiro de campo, e foi um desafio muito grande. Para quem é goleiro de futsal, ir para o campo, o japonês ele é bem reservado, vamos dizer assim, porque a cultura dele faz ele ser assim. Hoje no Japão, a maior religião que tem lá é o shintoísmo, depois vem o budismo, e o evangelho está em torno de 2 a 3%. Então, só que são um povo que não se comunica facilmente. Você passa por você, não tem aquela igual brasileiro, a cultura latina, de abraçar, de cumprimentar, não. Sim, se você entrar num restaurante, num local como esse, eles se cumprimentam por educação do trabalho. Mas foi bem desafiador porque a gente conseguiu tirar bastante sorrisos, né, das crianças em alguns locais, mesmo não podendo compartilhar. Mas o nosso objetivo lá era abrir portas. E conseguimos abrir portas. A igreja vai continuar o trabalho em algumas escolas, em algumas universidades, que eles precisavam de um alavanque. E esse alavanque a gente foi, Deus nos abençoou, e a gente conseguiu abrir portas para falar, né, para a igreja dar continuidade ao trabalho. Uma frase que eu uso muito até no meu Twitter, que é Anderson_MKT, né, que diz: não existe exercício melhor para o coração do que se inclinar e ajudar a levantar pessoas. Então, para você, meu amigo, que não tem o costume de ajudar as pessoas, eu quero te convidar a você olhar para o povo com o seu coração, olhar para eles com o intuito de ajudá-los a levantar, ajudá-los a ser alguém. E tem uma frase na Alzira que diz: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Deus está fazendo maravilhas no mundo. Seja participante dessas maravilhas. Comece a amar mais as pessoas, a andar como Jesus, a falar como Jesus, né? A viver realmente o Evangelho, que isso é ser missionário. E você verá as bênçãos de Deus na sua vida. Muito obrigado mais uma vez ao Porta Estreita, Adriano, Alexandre. Que Deus abençoe a vida de vocês. E você que está me ouvindo, que está me assistindo, Deus abençoe a sua vida, né? Seja abençoado pela prática da palavra de Deus. Obrigado. Valeu, velho. Obrigado. Oi, amor! Finalmente entrou, né? Saudades! Oi, amor. Tava falando com outras pessoas aqui no computador, colocando umas fotos no perfil, enviando um e-mail, enfim. Aquela correria de sempre, né? Parei tudo aqui só pra falar com você. Parou mesmo, André? Porque eu só tô vendo seu olhinho pra lá e pra cá aqui na tela do computador. Verdade, amor. Pronto, agora fechei tudo. Só eu e você. Mas e você? O que você tá fazendo? Então...